CIPA, Comissão Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho, é claro. Esse é mais um LeaderMed podcast e hoje para falar desse assunto e esclarecer algumas dúvidas a respeito, está conosco o engenheiro do trabalho Silvio, meu amigo. Tudo bom, Silvio? Tudo bom, Celso? Então tá bom. Preparado? Preparado. Então vamos responder aí. Vamos lá. Silvio, o que é a CIPA? Dá uma introdução para nós aí no modo geral. No intervalo aqui você falou alguma coisa sobre assédio. Fala aí para nós aí. Então, Celso, a CIPA, né, é Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, ela é regulamentada pela NR5, Correto. né? E tem mais um item aí que foi acrescentado, que é a questão do assédio, né? A portaria 4219 de dezembro de 2022 introduziu esse item, que é a questão do assédio, junto à CIPA, que é mais uma atribuição da comissão. Quer dizer, quando você fala do assédio, pode ser tanto moral como sexual, né? Exatamente, Celso. Esse é um tema muito polêmico, Silvio, porque a minha pergunta sempre, e eu acredito que você não vai saber responder, porque depende muito do ponto de vista jurídico, né? Mas o que seria, quais são os critérios, né, para um assédio moral e quais os critérios para um assédio sexual, né? Até onde configura e até onde não configura, né, Silvio? Então, Celso, a gente não vai entrar na essência do de negócio. todo isso aí, porque tem toda uma regulamentação sobre isso, né? Esse tema é um tema bem polêmico, né? E, de maneira geral, a NR5, né, através da CIPA, ela dá um norte, né? Do que a empresa, né, do que o empregador deve disponibilizar de ferramenta para a CIPA, né, que é a comissão, acompanhar esse processo, né? Ela tem que dar condições de manter as palestras, né, para esse tema. Porque é prevenção. Fomentar esse tema na CIPAT, que é a Semana Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho, que é uma prerrogativa da CIPA, né? A CIPAT, quem organiza é a CIPA. Então, muitas das empresas aproveitam esse momento, né, que está falando do tema de segurança e saúde do trabalhador, e coloca essa questão do assédio como tema, assédio moral, assédio sexual, diversas formas de assediar o trabalhador. E também a empresa, né, o empregador, ele tem que disponibilizar canais de forma que o empregador possa comentar, né, indicar o que está acontecendo no ambiente de trabalho, sempre de maneira assim bem sigilosa, né? E ele tem que ter esse canal de comunicação. Eu acho que isso precisa ser conversado, isso precisa ser falado, esse tema precisa ser trazido à tona dentro das empresas para diminuir esse tipo de coisa que a gente sabe que tem. Sim. Mas vamos lá, Silvio. A CIPA, né? Qual a empresa que precisa ter a CIPA ou, como diz no popular, o cipeiro do empregado? Sim. Vamos lá, Celso. A CIPA, ela é obrigatória para todas as empresas, né, que tenham funcionário CLT na sua estrutura, né? Então, o que acontece? A CIPA, ela é formada a partir do momento que o empregador, ele lança um edital, né? O empregador lança um edital informando a data, o local e o horário que será efetuado a eleição dos cipeiros, certo, né? Porque é feita uma eleição, né? Então, a CIPA é formada por representantes dos empregados e representantes do empregador. O empregador, ele indica, né, faz as suas indicações. E por parte dos empregados é feita uma eleição, o qual os mais votados farão parte dessa comissão. Tá. Para ter essa eleição, existe um número limite de empregados? Precisa ser até tantos ou não precisa? Como é que funciona? Não, assim, todos os empregados podem fazer parte, não, eles podem participar dessa eleição. Ok, né? mas... Aí, a partir do momento que é feita a eleição, efetuada a apuração, né, dos votos
E aí já tem, você tem que indicar o quantitativo desses funcionários. Através do quê? Como é feito isso aí? Através do número de funcionários que a empresa possui, junto com o grau de risco da empresa. Correto. Que é feito indicado através da NR4. Lá na NR4 tem uma tabela que possui o número de trabalhadores versus o grau de risco da empresa. O grau de risco da empresa. Não necessariamente, porque, por exemplo, para você ter um técnico de segurança dentro da empresa, você precisa ter até tantos funcionários, né? Exatamente. Isso não se aplica na CIPA. Exatamente. Na verdade, se aplica. Se aplica, né? Se aplica. Essa sim. é a minha dúvida. Essa é a ideia. Como eu falei, de acordo com o número de empregados e o risco. E o risco. Isso. Tem uma tabela lá que, de acordo com a quantidade de empregados e o grau de risco, é indicada a quantidade de cipeiros. Certo. Então nós temos o eleito. O eleito. Nós temos o suplente, não? Tem o suplente. Tem o suplente. É só os dois. É só os dois. É o efetivo que a gente fala, que a gente chama, né? O efetivo e o suplente. Então, se dentro daquele quadro indica que serão 5 suplentes, serão 5 efetivos, serão 5 suplentes. Tá. E do empregador, o empregador é que designa quem que vai ser o cipeiro dele, não é isso? Ele que escolhe. Exatamente. Né? Esse tem suplente também? Tem também. E quem que preside a comissão? O do empregado ou o do empregador? Quem preside a CIPA é o indicado pelo empregador. É ele que preside as reuniões e tudo mais? Isso. Essa indicação é feita pelo empregador e ele vai presidir. Normalmente, quem será o vice? O mais votado pelos empregados. Correto. E essa é a formação habitual. A formação do corpo da CIPA. Do corpo da CIPA, entendeu? Tá. Deixa eu te perguntar uma coisa. Bom, tá lá o cipeiro, ok? Não é semana da CIPAT e é uma pergunta óbvia, né? O cipeiro, eu acho que nesse caso, não só o cipeiro, mas eu acho que todo e qualquer empregado tinha que estar olhando isso aí. Mas é uma situação de risco. O cipeiro, ele pode agir nesse caso. Exatamente. Uma das principais atribuições do cipeiro é fazer as indicações de possíveis riscos no ambiente. O que ele faz? Ele vai agir diretamente? Não. Geralmente, ele age junto com o corpo do SESBIT. Com o técnico de segurança, com o engenheiro de segurança. Ele é um apoio do SESBIT. A gente costuma comentar que os dois são parceiros, né? Em prol da saúde e segurança do trabalhador. Tá. Quando se vai fazer uma grande operação de uma empresa, por exemplo, de um serviço a quente, a gente sabe que tem que se chamar, por exemplo, o bombeiro, o técnico de segurança, a parte do resgate. O cipeiro pode acompanhar? Pode, ele pode acompanhar sim. É até interessante, né? Que ele possa estar ali junto, ali, né? De uma maneira... Ele não vai atuar diretamente, mas ele pode acompanhar sem dúvida nenhuma. Porque muitas das vezes, o que é habitual, é o cipeiro até ter a sua função naquele ambiente. Porque o cipeiro nada mais é que um trabalhador. Então, se vai ter uma atividade naquele ambiente que ele conhece a fundo, ele pode colaborar com o seu conhecimento. Você falou um negócio interessante aí, porque tem muita gente que confunde CIPA com sindicato. Não. Sindicato é sindicato, CIPA é CIPA. CIPA é CIPA. Até porque o cipeiro do empregador ele tem uma certa estabilidade, né? Qual que é essa estabilidade aí, Silvio? Então, Celso, a partir do momento que o candidato a cipeiro, na sua fase de inscrição, ele efetua a sua inscrição para fazer parte dessa eleição, né, concorrer nessa eleição, ele tem a sua estabilidade. Certo? Aqueles que sagrarem vencedores nessa corrida terão direito à estabilidade por 12 meses. 12 meses? 12 meses. E ele pode se candidatar de novo quando terminar? Pode se candidatar. Quantas vezes? Na verdade, isso aí ele é prorrogável por até mais 12 meses, entendeu? Mas ele pode se candidatar... Mas ele pode, se ele quiser se candidatar todo ano, ele pode se candidata. Não tem restrição quanto a isso? Não tem restrição. Quer dizer que se ele quiser ficar cipeiro lá dentro o resto da vida, ele fica cipeiro lá dentro. Sendo eleito pelos companheiros de trabalho. Lembrando que a CIPA... ela é instituída, não é para dar
estabilidade para ninguém, embora dê, mas não é para dar estabilidade para ninguém. A CIPA, ela é para prevenir acidentes, não é isso, Silvio? Exatamente. O papel fundamental da CIPA está indicando os possíveis riscos do ambiente, né? Indicando as formas de sanar esses problemas, ou minimizar. Comunicando o SESB e tudo mais. Comunicando o SESB. Uma outra coisa importante a se falar são as reuniões mensais, né? Mensalmente as empresas acontece uma reunião dos cipeiros, né? Para tratar dos assuntos que ocorreram durante as atividades naquele mês dos trabalhadores e naqueles ambientes de trabalho. Tá. Geralmente eles coletam os acontecimentos e levam para discussão nas reuniões. Isso é muito legal porque a CIPA também torna-se um canal de comunicação do trabalhador com o empregador. Ah, bacana. Ela é um canal muito, muito bom de comunicação. Tá. O cipeiro, ele está trabalhando lá e ocorre uma situação e geralmente nas grandes empresas essa situação que aconteceu por alguma falha, alguma coisa, sempre é falado no dia seguinte no diálogo diário de segurança. O cipeiro pode participar, ele pode falar nesse diálogo, pode expor o que foi que aconteceu, explicar, orientar. Essa é a função do cipeiro. Essa é a função, esse é o papel dele. Ele está ali para auxiliar o SESB na questão da segurança do trabalhador. Ele tem que promover a segurança. Esse é o papel dele. Esse é o papel do cipeiro. Certo. Legal, Silvinho. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui a respeito da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Tem vários assuntos. Sim, lembrei. O mapa de risco, quem faz? É o cipeiro? Então, é a comissão, na verdade, né? É a comissão. Mapa de risco. O que é o mapa de risco? Primeiro explica aí o que é o mapa de risco. O mapa de risco é uma forma gráfica de você demonstrar os possíveis riscos que acontecem naquele ambiente de trabalho. Então, muitos já viram determinados ambientes de trabalho de várias empresas, aquele layout desenhado, colado na parede lá, né? Cheio de bolinhas pintadas de diversas cores e tamanhos, que elas indicam que naquele ambiente existe um tipo de risco, né? Seja físico, seja químico, seja biológico, e de acordo com o tamanho daquela circunferência, daquelas bolinhas, né? É o grau de risco. Então, bolinha maior, risco maior, bolinha menor, risco menor. É uma forma gráfica de... Só lembrando que aquilo lá não é quadro decorativo não, viu? Você que vai entrar na empresa, é importante que você olhe lá o mapa de risco para você saber onde é que você vai pisar, né, Silvio? Exatamente. Aquilo não é decoração, não. Exatamente. E outro detalhe importante, Celso, para a gente mencionar, que não só o mapa de risco, né, que é um bem antigo, né, vamos dizer assim, hoje já existem outras formas, né? Outros gráficos, de maneira que... Mais claro, né? Que os empregadores colocam nas paredes dos ambientes, demonstrando os riscos. A gente chama até alguns de percepção de riscos, que são mais pontuais, né? A pessoa vê aquela monte de circunferência, de bolinhas pintadas, fica meio perdido, e tem outras formas de representação que são mais diretas, indica qual é o agente naquele ambiente. Eu já visitei algumas empresas que era interessante. Você ia entrar no setor, tinha uma placa lá com um desenho do risco e com a escrita do risco a partir daquele ponto em diante. Né? Isso é uma evolução, né? Que alterações que ocorreram na NR5 trouxeram essa possibilidade de você ter outras formas de representação. Bacana, Silvio. Silvio, obrigado. Lembrando aí, pessoal da Comissão Interna de Prevenção do Acidente, parabéns para vocês que fazem o seu trabalho de forma correta. Eu conversei com o engenheiro Silvio, que é engenheiro de segurança do trabalho e é expert nesse assunto. Silvio, muito obrigado pela sua presença, suas considerações finais, fica à vontade, fala com o pessoal aí. Eu que agradeço o convite aí, Celso, né? Para discutir, Vai ter outros. Para discutirmos esse tema tão importante que é a CIPA. Valeu, Silvio. Como eu sempre digo, não esquece de compartilhar, curtir e nos seguir nas redes sociais.
@LíderMed oficial. LíderMed, mais do que uma clínica, a própria excelência.